No mês de março de 2021, o Rasgaí abordou em 4 episódios temas relacionados à desigualdade de gênero em alusão ao Dia Internacional da Mulher. O 4º episódio da série foi sobre o feminicídio na região Nordeste, com a convidada Karina Cardoso Meira. Trata-se de um tema de maior relevância. Então, vamos retomar esse debate neste episódio. Como vimos, o feminicídio ocorre quando a motivação do homicídio está relacionado à violência sexual, o menosprezo pela condição feminina, a discriminação de gênero, entre outros. E no caso brasileiro, é considerado crime hediondo desde 2015. Hoje vamos falar sobre a situação deste tipo de crime no estado do Rio Grande do Norte. Quais as tendências recentes, onde ocorre, qual o perfil da vítima, tudo isso e mais um pouco foi analisado numa dissertação de mestrado defendida este ano no programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Espera a vinheta e vamos saber mais. O Rasgaí é o podcast do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí. O episódio 33 do Rasgaí conversou com a pesquisadora Kelly Cristina da Silva Matos. Ela é estatística e defendeu sua dissertação em demografia na UFRN em março de 2021. O tema da pesquisa foi sobre as mortes violentas femininas ocorridas no estado do Rio Grande do Norte no período de 2011 a 2020. Os dados são da parceria do PPGDEM com a Rede e Instituto Óbvio, o Observatório da Violência do RN, e permite uma análise detalhada desse tipo de criminalidade ao longo do período. A dissertação foi orientada pela docente do PPGDEM, Jordana Cristina de Jesus, que, juntamente com outros pesquisadores, integram também a Rede e Instituto Óbvio. Seja bem-vinda, Kelly. Obrigado pela sua participação. A temática da sua pesquisa é de extrema relevância e, com certeza, sua participação aqui vai ajudar a esclarecer muita gente sobre o feminicídio na região, no caso do Rio Grande do Norte. Então, para começar, contextualize para quem está nos ouvindo sobre a motivação do seu estudo e quais foram os objetivos. Olá, ouvintes do Rasgaí. Estou muito feliz de receber esse convite, porque esse é um tema que devemos debater todos os dias. Esse é o caminho para conseguir combater a violência contra a mulher. É uma discussão que tem que ir além do dia 8 de março. O feminicídio é o assassinato de mulheres devido à sua condição de gênero, ou seja, se dá quando a morte da mulher é motivada simplesmente pelo fato dela ser mulher. Os números de registros de feminicídio e denúncias contra o agressor são importantes indicadores que possibilitam avaliar as políticas públicas de segurança das meninas e mulheres e ainda retrata as condições de desigualdades nas relações homem-mulher que permeiam a sociedade brasileira. Foi nesse contexto que surgiu a questão desse trabalho. Em quais situações há mais riscos da mulher ser vítima de crime violento no Rio Grande do Norte? Para responder a essa pergunta, traçamos como objetivo explorar o cenário de crimes violentos contra mulheres e meninas potiguares que impliquem morte, identificar possíveis diferenças entre as regiões no estado e descrever o perfil sociodemográfico das vítimas. E explique pra gente como você considerou os dados de feminicídio no seu trabalho, como são registrados e classificados esses casos de feminicídio. Quero ressaltar que nem todo assassinato de mulher é um feminicídio, mas a maioria deles pode ser considerada como tal. Então, muitos autores acrescentam ao conceito de feminicídio todos os homicídios femininos, porque isso permite uma maior visibilidade deste agravo à saúde das mulheres e ainda facilita a comparação de uma tendência temporal deste tipo de crime entre diferentes países,
porque muitos sistemas de informação de mortalidade não discriminam em que circunstâncias o homicídio feminino ocorreu. Neste trabalho, as condutas violentas letais intencionais femininas, com exceção das mortes causadas por latrocínio ou intervenção policial, foram consideradas como feminicídio. Certo, do ponto de vista metodológico, então, como você analisou os seus dados? Foi utilizada uma pesquisa documental de dados da rede Instituto Óbvio, e com isso foi possível quantificar e tipificar o feminicídio através das 1.050 mortes violentas femininas ocorridas no estado no período de 2011 a 2020. Dividimos o estado do Rio Grande do Norte em 7 regiões, chamadas de Unidades Regionais de Saúde, e assim conseguimos traçar o perfil das vítimas e dos crimes e calcular as taxas de mortalidade para as regiões e municípios do estado do Rio Grande do Norte. Também realizamos uma análise de correlação, a fim de verificar a existência de correlação entre as mortes violentas femininas e as mortes violentas masculinas, e verificar se há correlação entre as mortes violentas femininas e os indicadores de desenvolvimento humano dos municípios. Além disso, usamos modelos de regressão logística. É por meio da regressão logística que é possível obter a probabilidade de ocorrência de um determinado evento e verificar qual influência que cada variável independente tem sobre a variável explicativa. Aqui usamos a regressão logística para investigar qual sexo tem mais chance de ser vítima por arma de fogo, ou seja, será que o meio empregado nos crimes explica o sexo da vítima? E também investigamos qual sexo tem mais chance de morrer dentro ou próximo de sua residência. Muito bem, agora vamos ao principal. Quais foram os principais resultados? Quais as características do feminicídio no estado do Rio Grande do Norte encontradas a partir da sua pesquisa? Encontramos como resultados que a cada 3 dias uma mulher é vítima de morte violenta no Rio Grande do Norte. O feminicídio atinge todas as mulheres e meninas de todas as idades, escolaridades, raças, classes sociais, mas há as mulheres mais vulneráveis a esse tipo de crime. Nesta análise, as mulheres negras, jovens, solteiras, com renda e escolaridade baixas, são a maioria das vítimas, como apontam muitos outros estudos. Aqui, 76% das vítimas eram negras, 83% tinham de 15 a 49 anos e quase 75% não chegaram a acessar o ensino médio. Quanto ao local do crime, foi apontado que as mulheres têm mais chances de morrer dentro ou próximo à sua casa que os homens. Sobre o meio empregado nos crimes, a chance maior de morrer por arma de fogo é dos homens. Isso acontece porque o feminicídio ele é um crime de ódio, faz com que o agressor tenha necessidade de fazer a vítima sofrer, valendo-se de condutas que envolvam asfixia, lesão corporal, uso de objeto contundente, o que reforça as características da ação motivadas pelo ódio. E do ponto de vista regional, dentro do estado, onde a violência contra a mulher ocorre com maior intensidade? Como é essa distribuição? As maiores taxas de mortalidade feminina por crime violento foram encontradas fora da região metropolitana. Quando verificadas as taxas de mortalidade violenta feminina nos municípios e nas unidades regionais de saúde, ao longo dos anos, verificou-se uma interiorização desse tipo de violência. Para a Organização Mundial de Saúde, localidades com taxa de mortalidade a partir de 3 óbitos por 100 mil mulheres são consideradas localidades de alta violência contra as mulheres. Aqui no estado, todas as 7 regiões apresentaram taxas maiores do que essa. Também conseguimos observar que as taxas de mortalidade violenta feminina e as taxas de mortalidade violenta masculina estão associadas, o que revela uma maior dominância de violência contra a mulher em regiões de saúde onde a violência masculina também é alta. Não encontramos associação entre as taxas de mortalidade violenta feminina e os indicadores de desenvolvimento humano dos municípios. De fato, trata-se de uma situação muito preocupante. Como vimos no episódio 19, que também discutiu a questão do feminicídio numa escala espacial um pouco mais abrangente,
esse é um fenômeno que não é exclusividade do Rio Grande do Norte. Considerando esses seus resultados, quais implicações e considerações você poderia tirar para refletirmos sobre essa situação? A mortalidade feminina pode impactar tanto nas taxas de mortalidade de uma população, como nas taxas de fecundidade. Além disso, são mortes que podem resultar em um impacto econômico no Estado, visto que as mulheres elas são economicamente ativas, participam dos cuidados dos filhos e são chefes de família. Por isso, este estudo foi elaborado de modo a contribuir com o fornecimento de subsídios a políticas públicas com ênfase nas ações preventivas. Apesar de muitas medidas serem tomadas no sentido de proteger as mulheres, são medidas que se mostram ineficientes, visto que o número de mulheres mortas por crime violento cresce ao longo dos anos, evidenciando a incapacidade do Estado em proteger as mulheres vítimas de violência. Logo, é preciso melhorar os níveis de aplicação das leis existentes, almejando a prevenção da violência. É necessário fortalecer mecanismos e recursos institucionais e o aumento da capacidade humana necessária para garantir que leis promulgadas protejam as pessoas contra a violência e responsabilizem perpetradores e criem ambientes seguros para todos os cidadãos. Um passo importante para combater a violência contra a mulher é a educação. É necessário que as crianças cresçam tendo acesso ao debate que vise desconstruir as relações rígidas e hierárquicas de gênero. Além disso, o acesso amplo à educação, aliado a políticas de emprego, pode proteger as mulheres, que muitas vezes não possuem nenhuma estrutura financeira quando são vítimas de agressões recorrentes. Por fim, defendemos que uma sociedade munida de informação está um passo à frente para propor políticas voltadas à prevenção e enfrentamento desse problema. Estou de pleno acordo, Kelly. Esse é um problema social complexo e não deve ser tratado apenas a partir de uma política de segurança pública. É urgente proteger as mulheres vítimas de violência, mas talvez não baste construir mecanismos apenas de repressão. O ideal mesmo seria disseminar o reconhecimento de que essa situação é resultado de aspectos que são relativizados pela sociedade. Como você destacou, enquanto nossa sociedade se mantiver machista, minimizando e rebaixando o papel da mulher em relação ao do homem, essas desigualdades vão se reproduzir e o comportamento violento também. São esses pequenos gestos do dia a dia que acabam por justificar tais crimes. Este ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que viola a Constituição a utilização da argumentação de legítima defesa da honra para justificar crimes de violência contra a mulher e o feminicídio. Surpreende que até outro dia era permitido a um homem que matou a sua companheira justificar tal ato por ter tentado proteger a sua honra e dignidade por suposta traição, por exemplo. Ou seja, fazendo com que fosse transferida à vítima a culpa pela sua morte ou agressão. Enfim, o uso dessa argumentação absurda era válida até o outro dia e mostra o quão naturalizado é a cultura da violência contra a mulher. Parabéns pela sua pesquisa, Kelly. Entender o perfil, características e associações desse crime com demais variáveis sociais, econômicas, demográficas contribui para dar visibilidade para esse problema social urgente e, mais que isso, adiciona a reflexão crítica sobre uma coisa que acabamos por naturalizar no nosso dia a dia, mesmo sem perceber. Não é porque sempre foi assim que não podemos repensar as nossas ações e mudar nosso comportamento para disseminar atitudes que contribuam para quebrar esse ciclo. Quem quiser conhecer mais detalhes da pesquisa desenvolvida pela Kelly, encontrará o link para acessar a dissertação completa na descrição deste episódio. Ajude-nos compartilhando o nosso podcast nas suas redes sociais e aproveito para destacar que o podcast Rasgaí está disponível em diversas plataformas de áudio: Anchor, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, Amazon Music
entre outros. E agora também pode ser acessado pelo YouTube, na playlist criada dentro do canal do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. O link direto para a playlist também estará na descrição deste episódio. A gente fica por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar em mais esse episódio. Um grande abraço e até a semana que vem. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí.